Talvez eu esteja velho demais ou ficando chato demais, provavelmente as duas coisas, mas existem algumas coisas em Peppa Pig que pra mim não fazem a menor lógica. Começando com o formato do rosto da família Pig, que mais parece com o formato de um secador de cabelo do que de um porco. Os olhos também não fazem nenhum sentido, já que os personagens sempre aparecem de lado em todos os momentos desse programa, nos levando a entender que ou ela só possui olhos numa parte da cara, ou então possui 4, 2 de cada lado. E tem esse caso também, que sempre quando aparece, eu fico igual aquele meme lá da mão na testa. Não tem lógica nenhuma alguns animais agirem como humanos e outros como bichos. Nesse desenho tem até zoológico e animais com animais de estimação. Coerência pra quê, né? E o pior é que eu acho que isso é coisa de idade mesmo, porque eu não suporto de jeito nenhum a Peppa. Essa menina é praticamente o cão pintado de cor de rosa. E eu nem digo isso porque ela é bem irritante, com aquele dela toda hora, e nem por diversas atitudes duvidosas que ela sempre tem com seu irmão e com seus amigos. Mas principalmente porque ela é bem injusta e maltrata bastante o Papai Pig, que pra mim é o melhor personagem desse desenho. O cara é arquiteto, trabalhador, super esforçado e dedicado à sua família. Ele não merecia ser constantemente feito de chacota pela sua própria filha. E pra ninguém dizer que eu estou sendo exagerado, nesse vídeo eu separei uma série de momentos duvidosos que essa porquinha já teve ao longo das centenas de capítulos que esse desenho já teve. Vê se você não concorda comigo. Por exemplo, tem alguns episódios que a Peppa decide maltratar o George, o seu irmãozinho mais novo, simplesmente por nada, por nenhum motivo. Seja tirando brinquedos da mão dele, o que é uma maldade, né, já que ele é um bebê. Ou então nesse outro caso bem triste, em que ela e as suas amigas estavam brincando de boas com o George e o Richard na casa da árvore, até que baixou alguma coisa nessa Peppa e ela decidiu do nada expulsar os meninos para fazer um clubinho só de garotas. Olha que triste essa cena, os pirralhinhos aparecendo na janela, super felizes e inocentes, e sem nem imaginar o que estaria por vir, e daí do nada a diaba entra na casa e tira eles à força. Isso é muito revoltante. Mas um momento que eu ainda consigo achar bem pior do que esse foi no dia em que o George ficou doente. Nesse dia aí, a gente pode dizer que o egoísmo da Peppa atingiu o seu nível mais alto, porque primeiro ela fez pouco caso da doença do garoto, ela ficou dizendo que era só uma gripezinha de nada. Acho que o George não tá tão doente assim. Pra tentar convencer os pais que eles não precisavam ficar em casa e chamar um médico pra eles poderem sair, que era o que ela queria desde o começo. E depois, quando confirmado a doença, ela ainda teve a audácia de ficar com raiva do George novamente. E dessa vez, só porque ele estava tossindo enquanto ela tentava dormir. Já vi que é impossível. Poxa, nem doente, meu. George, você está fazendo tudo errado. E se não bastasse essas maldades com o irmão, a Peppa muitas das vezes também não é uma boa amiga. Teve um dia em que ela e a Suzy estavam jogando tipo um joguinho da memória, um jogo onde elas iam descendo cartas na mesa até encontrar 2 pares, e a ovelhinha estava com bastante sorte e ganhando todas as partidas. Daí vocês já podem imaginar o que a Peppa fez, né? Com raiva, ela foi lá e acusou a garota de roubo. Você roubou. Ela teve coragem de falar na cara da melhor amiga que ela só poderia ganhar porque estava roubando. Que tipo de amiga é essa, hein? Já um outro caso clássico e revoltante foi aquele que até virou meme, o caso do assobio. Nesse episódio, a Peppa queria aprender a assobiar, mas simplesmente não conseguia. O pai, a mãe e até o George fizeram isso de boas, mas ela juntava os lábios, se esforçava ao máximo, mas não saía nenhum som. Abrindo um parentezinhos rápido, nessa aí eu acho que eu sou igual a Peppa, eu não sei assobiar direito também. E depois de ficar fula com a família toda, só porque eles podiam fazer algo que ela não conseguia, ela decidiu ligar pra Suzy pra desabafar as suas angústias. Mas só que ela não esperava que a amiga também iria tentar assobiar pelo telefone, e não só tentar, como conseguir. Daí a Peppa não se segurou, desligou na cara da garota. Alô? Peppa? Nos mostrando que, além de tudo, ela ainda era uma grande de uma invejosa.
Outro defeito que eu também não suporto nessa personagem é que ela sempre quer ser o centro das atenções. Eu nunca vou me esquecer do episódio em que colocaram uma balança de pneu no parquinho da cidade desse desenho, e onde todas as crianças estavam se divertindo, cada uma à sua maneira, até a mardita dessa Peppa acabar com a felicidade de todo mundo, entrando na frente do brinquedo e dizendo que eles estavam brincando errado, e só ela sabia brincar direito. Estão fazendo tudo errado. Meu, se eu fosse uma dessas crianças, nesse dia mesmo a gente tava fazendo um torresminho na brasa dessa porquinha. E se já não bastassem todos esses casos, que não são poucos, o motivo principal do meu ódio é que ela é maldosa simplesmente de graça com o melhor personagem desse desenho. O Papai Pig não merecia ter uma filha como a Peppa. E eu nem digo isso só porque ela vivia o chamando de Papai Bobinho, não. Papai Bobinho. Mas sim pelo bullying constante. Se bem, né, que aí já é um problema que envolve mais o desenho animado como um todo, e não só a protagonista. Porque, mano, o Papai Pig é um cara super esforçado, ele é amoroso com a sua família, é engraçado, trabalhador, e parece ser um pai super dedicado. Mas só que, literalmente, ninguém da sua casa o respeita. Tipo, pensem comigo, ele é um porco arquiteto, um porco que foi pra faculdade, se formou, ganhou um diploma e ganha vida planejando e construindo casas. E construindo, aliás, num lugar onde todos os prédios ficam nos topos das colinas. Imagina só o trabalhão que deve ser pra desenhar a planta de uma casa que vai ficar em cima de um morro super íngreme. Não deve ser nada fácil. Mas mesmo assim, o desenho sempre faz questão de o injustiçar de alguma forma, seja o chamando de burro, como nesse caso, onde os roteiristas o colocaram pra perder no jogo de damas pro George, pra perder pra um bebê, ou então o colocando como único alvo de todas as humilhações possíveis e existentes. Pensa comigo, toda a família Pig é uma família de porcos. Todos são gordinhos com barrigas grandes. Mas o único que é sempre ridicularizado pelo seu peso é o pobre do Papai Pig. Por exemplo, num dia em que os pais da Peppa decidiram dançar pra relembrar a sua juventude e o papai jogou a mamãe pra cima pra tentar segurá-la, a culpa por não ter conseguido ficou pra ele. Que papai bobinho. E em nenhum momento ninguém sequer cogitou que a culpa também poderia ter sido da mamãe Pig, que ela poderia ter engordado também depois de todo esse tempo. E se ser humilhado pelos filhos e pela esposa já não era o bastante, no dia em que o vovô Pig construiu uma casa na árvore para os seus netos, ele teve a proeza de ser desprezado por todo o restante da família. Nesse episódio, após a casinha ficar pronta, a Peppa criou uma senha para as pessoas poderem entrar nela, e essa senha foi simplesmente Barriga Grande do Papai. O barrigão do papai. Assim mesmo, do nada, o que obviamente deixou o Papai Pig chateado, como é visível no seu rosto. Só que o pior é que ele foi obrigado a repeti-la quando quis entrar. O barrigão do papai. Coitado, mano. E se a humilhação já não era pouca, após repetir a senha, o Papai Pig acabou sendo grande demais pra caber na casinha. Eles tiveram que retirar o teto pra ele caber. Meu, que cena! E não pensem que a sessão de vexames parou por aí não. Depois, quando a vovó chamou a galera pra comer biscoitos, ela também obrigou todo mundo a repetir a senha Barriga Grande do Papai novamente. Barrigão do papai. Ou seja, só nesse capítulo aí, o Papai Pig foi humilhado por nada mais que 3 gerações de porcos. Eu ainda acho que essas palavras secretas são bobas. E falando em momentos revoltantes, vamos agora pro que o coroou como personagem mais injustiçado desse desenho, que foi o famoso episódio em que a família Pig foi pra praia, o que poderia ter servido pra fazer uma historinha divertida em família, mostrando o oceano, os peixinhos, conchinhas e outras coisas que as crianças iriam adorar ver, mas não, os roteiristas decidiram humilhar o Papai Pig novamente. Nesse dia aí, a Peppa decidiu enterrar o pai dela na areia até o pescoço e deixar só a cabeça pra fora. O que por si só não foi uma humilhação, né? Apesar dele ter precisado implorar por um chapéu pra proteger a cara do sol escaldante. Minha cabeça está ficando quente. Podem me dar meu chapéu? Se você pedir, por favor. Só que o pior mesmo é o que veio depois. No final do dia, após terem brincado bastante na praia, a mamãe Pig, a Peppa e o George decidiram juntar as coisas pra ir embora. E eles realmente estavam indo pro carro, até que eles se lembraram que estava faltando algo. Acho que estamos esquecendo alguma coisa. E não, eles não sentiram falta do Papai Pig, que continuava lá no mesmo lugar sem poder se mover, mas sim do chapéu. É claro!
Claro! Esquecemos o chapéu. Eles só voltaram porque sentiram falta de um objeto. Eles nem sequer lembravam do pobre do Papai Pig, que passou o dia todo enterrado. Mano, ele não merecia mesmo passar por tanta humilhação. Pra você ter uma ideia de como o Papai Pig é o personagem mais injustiçado desse programa, se a gente fosse colocar cada personagem por ordem de relevância, nós teríamos nas primeiras posições a Peppa, Mamãe Pig, George, Vovó e Vovô Pig, todos os outros personagens animais, os animais de estimação desses animais, as árvores, poças de lama e qualquer outro objeto irrelevante do cenário, e por último o Papai Pig. O criador desse desenho devia odiar mesmo esse personagem. Eu sou o papai. Minha barriga é muito grande. Porém, eu ainda tenho fé na sua revanche, e que todas as maldades que a Peppa fez não só com ele, mas com todos os outros personagens desse desenho, serão vingadas. Até porque, com um histórico de humilhações como esse, não deve ter sido por acaso que o Papai Pig construiu uma casa na colina do lado da sua, e decidiu vender para uma família de lobos. Um cara que é o chefe de uma família de porcos, colocando seus principais predadores como vizinhos? Bom, eu acho que ele estava querendo mandar algum tipo de recado.